Bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista aqui no nosso Diário de Notícias. Eu sou Amanda Lima, jornalista do DN e cubro os temas de justiça aqui no nosso jornal. E justiça é exatamente um dos temas da nossa entrevista de hoje. Temos aqui a honra de receber a doutora Regina Soares, que é a nova presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais e a primeira mulher a ocupar este cargo. Regina, seja muito bem-vinda ao Diário de Notícias. Obrigada por aceitar o nosso convite. E começo perguntando: por que decidiu ser funcionária judicial? Primeiro, bom dia, também agradeço estar aqui. Eu decidi porque, primeiro tinha feito um concurso, estava a estudar na altura engenharia, mas entretanto achei que estava na altura de começar a trabalhar e pareceu-me que os tribunais seriam uma boa opção. Não sabia se ia continuar ou não como oficial de justiça, mas para começo, como tinha feito o concurso e tinha passado, concorri, porque é uma coisa que também faz parte de mim, daquilo que eu gosto, dos temas da justiça. Uhum. E enquanto oficial de justiça, já passou por quais áreas e quais localidades aqui em Portugal? Vim para Lisboa há 30 anos, porque a nossa profissão tem isto, que somos praticamente deslocados. Nunca consegui ir para a minha zona, que é a zona centro, e portanto há 30 anos que estou aqui em Lisboa. Passei só por Almada, que é na zona metropolitana. As áreas foram penal, cível, execuções, o DIAP ultimamente, passei para a técnica principal, que é a área do inquérito, e dentro destas áreas, violência doméstica e grande criminalidade, um bocadinho por todas as áreas. Também passei pela área do trabalho e pelo TCIAP. Sim, 30 anos é realmente muito trabalho. E a atuação sindical, começou quando? Desde que entrei para os tribunais, logo me fiz sócia e pouco tempo depois tive um convite para pertencer à estrutura, mas era uma coisa muito leve, como suplente, na parte das coordenadoras regionais. E agora, em 2020, é que tive o convite para pertencer como secretária executiva da Regional Lisboa, no último mandato, e, portanto, a partir daí sim, já na direção, no executivo. Mas sempre tive um gosto muito grande, um apelo pelo sindicalismo. E quando se fala em justiça, muitas pessoas pensam sempre ou nos juízes ou nos magistrados do Ministério Público. Os oficiais de justiça às vezes estão, digamos assim, atuando nos bastidores. Acredita que a profissão ela é valorizada? Não, de facto, uma das coisas que me trouxe aos tribunais há 30 anos é que os oficiais de justiça eram valorizados. O senhor escrivão de direito, o juiz entrava na secção e pedia licença ao senhor escrivão e, de facto, entrar nos tribunais tinha uma postura de correção e uma certa deferência pelos oficiais de justiça. Mas ao longo destes anos todos, e penso que por responsabilidade da entidade patronal que é o Estado, ao longo do tempo foram retirando essa dignidade com as diversas políticas que foram executando ou que não foram. E, portanto, há muitos anos para cá que essa dignificação e essa valorização perdeu-se e hoje não é a mesma coisa, e é isso que também me trouxe aqui, tentar recuperar essa dignidade do oficial de justiça. E por ser a primeira mulher a estar na presidência do sindicato, como vê esse significado, este simbolismo, que é algo que também foi destacado no seu discurso de posse? Sim, este simbolismo, a sociedade está em constante evolução, não é? E nós há muitos anos, nós mulheres que tentamos e lutamos pela igualdade e cargos de liderança, sendo que ainda hoje é muito difícil até por causa da conciliação familiar. E hoje, como mãe e que já com um filho também com uma vida profissional, senti que tinha que ter um cunho feminino aqui e achei que as mulheres, acho e penso que são importantes, claro, para todos os oficiais de justiça. Para mim é uma grande honra ser a primeira mulher, isto também é reflexo dos tempos, mas principalmente estou aqui para o compromisso da evolução e dignificação da carreira e todos os funcionários judiciais. Claro. E quais são as principais metas à frente do sindicato agora? Neste momento, o que nós temos de principal é o decreto-lei que nós começámos já no último mandato, o 27 de 2025, que traduzindo é o Estatuto dos Oficiais, dos Funcionários Judiciais.
Somos das profissões não revistas que temos o mesmo estatuto há 26 anos. Isto também tem sido uma grande falha e foi isso que nos trouxe a este momento termos um estatuto obsoleto. Neste momento é continuar a realização desse estatuto, que já está iniciado, mas ainda falta fazer muita coisa, corrigir. Já foi bom termos iniciado no anterior mandato, antes de cair o governo, termos iniciado este estatuto, mas ainda há muita coisa para corrigir, foi feito um bocadinho à pressa e tem muitas correções para ser feitas, e para além do estatuto e da dignificação, a parte das condições de trabalho, que também são muito más, digamos assim, desde o edificado até aos equipamentos, a parte informática, da digitalização e os recursos humanos, são os grandes pontos que nós queremos melhorar. Sim, em relação aos recursos humanos, eu converso sempre com muitas pessoas, entrevisto muitas pessoas da área da justiça, e a falta de profissionais sempre dizem que está muito ligada à falta do interesse das pessoas, em especial dos mais jovens, em ingressarem nestas carreiras. Como avalia o interesse dos jovens em Portugal hoje para a carreira de funcionário judicial? Sim, isto é transversal à sociedade e à administração pública. Ela não se soube renovar ao longo dos anos, pelo contrário, todas as políticas públicas que foram tidas levaram ao envelhecimento das carreiras, a salários baixos. As pessoas hoje estudam e têm uma mentalidade e uma forma de olhar muito diferente das gerações anteriores, até na forma, digamos assim, de vestir a camisola e o tempo que dedicamos a esta missão, porque no fundo os tribunais, como a administração pública, é um serviço público, e eles não se revêem nos tribunais como pessoas que são reconhecidas e valorizadas, e isso tem sido um grande handicap. É isso que esperemos sinceramente que este governo mude, porque os recursos humanos, para além da própria entidade e a Direção-Geral e o Ministério da Justiça, ao longo de anos, ter negligenciado a entrada de recursos humanos, por outro lado, com os salários que paga, com as baixas formações e as formações menos consistentes que dá, não augura que alguém cá queira ficar, porque não se vê representado naquilo que é a sua valorização e crescimento profissional. Sim, mas as deslocações, imagina, para uma pessoa que tenha que vir de outra região morar em Lisboa, sabemos que morar em Lisboa, nós que moramos aqui, sabemos que morar em Lisboa é caríssimo, não é? E nem sempre os ordenados acompanham. Imagino que isso também seja uma coisa que, digamos, afaste as pessoas, principalmente as que não são de Lisboa, desta nova profissão. Sim, isso é um dos principais problemas que nós temos, e quem gera e tutela e legisla tem conhecimento disso. Um dos grandes problemas da nossa profissão, a par com outras, não são assim tantas, mas pronto, professores, polícias, nós também, oficiais de justiça, para ingressarmos aqui temos que ir para onde há falta, e apesar de haver tribunais no país inteiro, normalmente a grande lacuna, até porque há outras oportunidades de trabalho nas grandes cidades e nas grandes áreas metropolitanas, é exatamente aqui que falta mais gente, no Algarve, e não se pode vir para aqui com ordenados baixos. Agora estivemos com este novo decreto-lei, houve aqui uma subida salarial nos ingressos, mas as restantes pessoas nas restantes categorias não tiveram uma valorização suficiente, e chegar aqui e ter um ordenado bruto que seja de 1.500 ou à volta disso, bruto, porque depois... Tem muitos descontos. Tem muitos descontos. Obviamente, e todos sabemos como está o preço da habitação, como está o preço de tudo que faz parte do custo de vida do geral. Custo de vida em geral, e as pessoas cada vez menos tendem a concorrer, e as que entram não conseguem fazer face às despesas, ou têm familiares que os apoiem. Muitos dos que entram têm família, cônjuges e filhos nas suas áreas de residência, portanto têm que suportar aqui uma segunda casa e umas segundas despesas de eletricidade, água e luz. E isso também é um grande problema para as manter aqui, que acabam por depois ir para outras, tentar, como se costuma dizer, dar o salto para outras funções da administração pública e saírem. Agora já empossada, já fez contactos com o governo, pediu reuniões com a ministra da Justiça?
nós estamos agora a ultimar as cartas oficiais para todas as entidades com quem queremos reunir, a Ministra, o Sr. Presidente da Assembleia da República, sindicatos, o Conselho Superior de Magistratura, ainda não foram remetidas, estamos a ultimá-las, mas estamos a ter os contactos negociais, nas negociações formais, com o Ministério da Justiça no âmbito da negociação estatutária. Já depois de empossada, já tive reuniões com a tutela. Já tivemos o SFJ. Sim, e como foi? Você pode nos contar como é que foi essa reunião e quais são as expectativas para as próximas? Pronto, no fundo isto é um trabalho de continuidade, que já começou com o mandato anterior. Estamos a debater temas a temas, como os ingressos, como as progressões, as avaliações de mérito. Isto é tudo muito moroso e já temos uma classe muito cansada, porque efetivamente há 26 anos à espera de um estatuto e é tudo muito negociado. E isto acaba por deixar as pessoas muito desmotivadas. Há uma abertura de diálogo naquilo que são as nossas expectativas, mas ainda assim está abaixo daquilo que é a valorização e do que pretendemos. Temos esperanças neste diálogo e na abertura daquilo que são as negociações. Nós já sabemos que há sempre aqui muitos limites da parte das finanças, que normalmente é aí que tudo emperra, não é? Porque tudo tem que passar na tabela salarial, depois é as avaliações de mérito, como hoje já sabemos, a maior parte dos países estão a deixar o CIADAP, que é um instrumento de corte orçamental e desmotivação para os trabalhadores, mas ainda teimam aqui em empregar este método de avaliação, que espero que não chegue a nós, porque enquanto oficiais de justiça nos tribunais não entendemos que não temos que ter o CIADAP e temos a certeza disso, mas isto são tudo questões que são muito batidas. A expectativa é que consigamos, 26 anos depois do primeiro estatuto, elevar a nossa carreira e obter a dignificação e a visibilidade e o reconhecimento que nós fazemos diariamente no nosso trabalho, que é silencioso, que é de bastidores, como a Amanda disse, mas que sem nós isto não anda. Isto é uma evidência, quando paramos, para tudo. Agora, esperemos que também haja da parte do Governo uma franca vontade de nos valorizar e não ser um estatuto só para dizer que é um estatuto, porque senão aí teremos que, obviamente, ver o que está, quais são os instrumentos para conseguir chegar a outro ponto. Mas para já a esperança é o diálogo, e um diálogo firme, e que queremos a resolução, mas queremos ver propostas concretas e que valoriza. Uhum. Também no seu discurso comentou muito sobre a questão da saúde mental dos profissionais, que é um assunto que nos últimos anos vem sido mais debatido aqui em Portugal. Em alguns tempos foi um tabu falar de saúde mental, não é? E no seu discurso mencionou que há muitos colegas que estão enfrentando problemas por conta de sobrecarga de trabalho, ou mesmo pela natureza do trabalho, somado a isso, não é? Como pretende lidar com essa situação de melhorar a saúde mental dos trabalhadores? O sindicato, o SFJ, neste momento está a tentar, obviamente, junto de algumas entidades, fazer protocolos para ajudar e para que os nossos associados, ainda não saiu nada, estamos a trabalhar nisso, possa haver protocolos para as pessoas terem um acompanhamento. Também ainda não tivemos as reuniões oficiais, como falei há pouco, mas queremos que junto da tutela e junto da Direção-Geral também haja mecanismos e consigamos juntos ter uma solução para que este acompanhamento seja feito, seja através também de protocolos com psicólogos, com a área da saúde nessa vertente, para acompanhamento aos colegas, e obviamente que é aquilo que é principal e que faz parte da nossa reivindicação, não é? É que tenham cuidado e atentem ao que é o trabalho real e o sobretrabalho, porque o trabalho real não é aquilo que nós pensamos que é só fazer umas notificações, não. É muita coisa que se faz em silêncio depois da hora de trabalho, que não é contabilizado, para que as vítimas de violência doméstica estejam o mais acompanhado possível, para que as crianças também estejam. Nós, lá está, não se fala, legisla-se, mas esquece-se quando, por exemplo, fazemos secções especializadas de violência doméstica e se pensa fazer uma coisa dessas e não se faz um mapa, quadros de pessoal. Nós temos neste momento 3
ou 4 pessoas, por exemplo, no Seixal com 8.000 processos. E neste momento até já temos mais um grau, porque antigamente era o grau baixo, médio e elevado, e agora temos um grau extremo, com uma área de metros quadrados que é imensa, que muitas vezes, a par de outras notícias que ouvimos, muitas das pessoas e das vítimas nem têm dinheiro para se deslocar de Alcochete ou das áreas que estão abrangidos pela secção de violência do Seixal. Quem diz Seixal, diz Sintra, diz... Sim, pode dizer qualquer outra localidade. Qualquer outra localidade, mais nas grandes áreas metropolitanas, mas isto é pelo país todo. Ou seja, isto o trabalho real vai muito para além daquilo que vem, digamos, no processo penal, ficamos muito para além da hora, e depois, como não há recursos humanos, o sobretrabalho. E as pessoas, foi-nos acrescido 12 anos naquilo que foi o nosso contrato inicial da aposentação, que saíamos com 12 anos a menos do que agora, não houve um acompanhamento, não houve formações, e temos um estudo feito pela Academia de Coimbra, que diz que neste momento somos a profissão com o maior índice de burnout. E, portanto, as pessoas têm o sofrimento ético, porque nós temos o que se chama o sofrimento ético, desde arrestos, desde penhoras, desde retirada das crianças aos pais, que nós temos que lá estar, temos que estar presentes. Claro que a parte toda do direito é do senhor juiz, mas somos nós que na prática a execução é toda nossa, somos nós que fazemos o atendimento diário às pessoas de violência doméstica, às pessoas burladas, a todo o tipo de crimes, e isto também nos causa muito sofrimento, e o medo, o receio de não cumprir a tempo e horas, os prazos não serem retirados quando devem ser, e que alguma coisa aconteça. E isto ao longo do tempo, e a pressão que nós temos de estatísticas, a pressão que temos de todo lado, que eu costumo dizer que nós temos muitos patrões, que é o Ministério da Justiça, que é a Direção-Geral, que é os senhores magistrados do Judicial, do Ministério Público, e é a nossa própria chefia hierárquica. Portanto, para nós que estamos numa secção no dia-a-dia, a questão da saúde mental, e aliás vê-se que nós temos um alto índice, para além de envelhecimento, de baixas de longa duração. Ou seja, eu acho que isto tem que ser revisto, porque o Estado paga mais a quem está de baixa, que já não consegue exercer as suas funções, do que renovar as pessoas. Mas para isso tem que usar de outras políticas e de dar outras condições aos recursos humanos. Nós sabemos que as boas empresas e os bons serviços só funcionam com pessoas motivadas e saudáveis, e que gostam daquilo que fazem e sentem que são apoiadas a todos os níveis. E isto há muitos anos que não acontece, e é graças até à nossa abnegação que temos conseguido muitas vezes que casos piores não aconteçam. Eu quero abordar um assunto que é muito importante e acho que precisa ser muito mais debatido em Portugal, que é a questão da violência doméstica. Nós vemos quase que semanalmente mulheres assassinadas por companheiros ou por ex-companheiros, e como a doutora Regina disse, estão muito próximos desses casos, não é? Na sua avaliação, que medidas Portugal precisa ter para dar mais proteção a essas vítimas e, quem sabe, evitar esse golpe fatal que vai evoluindo, né? Nós sabemos que a escala de violência, ela progride, né? Para que não chegue nesse extremo que é de matar uma mulher. Primeiro, em todas as áreas, os recursos humanos, seja a nível dos oficiais de justiça, porque em secções em que tudo é urgente e que, para além, nós muitas vezes só conseguimos trabalhar depois dos telefones desligarem, porque durante o dia é muito atendimento, e também fazemos de psicólogos. Por isso temos de ter bons recursos humanos, boa formação técnica, que nós não temos, especializada na área, porque, leia-se, tanto nesta área como noutra, somos nós que em grande parte, e diria em algumas secções a 90%, outras 95%, outras a 70%, mas somos nós que tomamos as declarações da maior parte dos intervenientes e vítimas e etc. e tal. Temos de ter outra preparação. Uma sensibilidade, não é, para ouvir a vítima. Exatamente. E depois todas, eu acho que no fundo é tudo o que é recursos humanos, os relatórios sociais da parte do IRS, ou seja, tudo aqui, por mais legislação que
que façam, por exemplo, agora criaram, e muito bem, que é declarações para memória futura, que já existiam, mas agora todas as vítimas têm que ser ouvidas em 72 horas, praticamente. Ou seja, neste momento temos um juiz de instrução criminal que está a abarrotar de processos e falta de recursos humanos, porque não há um saneamento, porque a lei obriga para a proteção, mas não vale a pena fazer um edifício e construir um edifício legislativo quando não há recursos humanos. Eu acho que isso... E depois outras coisas que têm que ser alteradas, pelo menos é a sensibilidade de quem trabalha com estas vítimas, é que normalmente, e também já está muito falado, são elas que têm que sair de casa. São elas que têm que sair de casa e elas não querem sair porque têm lá as coisas delas e bem, já são as que sofrem, e o mesmo se aplica se for o homem, não é? Mas pronto, a grande maioria ainda são mulheres, e têm que ficar com os filhos. Também há uma grande dependência, para além do problema psicológico da dependência emocional, uma grande dependência financeira, mas principalmente porque são elas que têm que sair e elas negam-se a sair, porque se alguém que teria que sair é o agressor, ainda que depois mais tarde se venha ou não a comprovar, pelo menos a proteção tem que ser dada à vítima, não é? E, portanto, desde a proteção da vítima, com o afastamento do agressor, e os recursos humanos são essenciais, tanto nos oficiais de justiça, claro, na magistratura também, como nas condições de trabalho, como todas as áreas que são conexas e trabalham com estas áreas, porque nós chegamos a estar imenso tempo à espera que venham relatórios da polícia, que venham relatórios da Segurança Social, que venham os relatórios do IRS, o mesmo se passa com crianças. Ou seja, isto é assim uma pescadinha de rabo na boca, em que invariavelmente, por mais que se fale de inteligência artificial, e a outra coisa é que nós também temos neste momento um servidor e temos um sítio, que é a nossa plataforma de trabalho, que está constantemente a cair. Imagina se tiver inteligência artificial, talvez nem funcione. Exatamente, isto faz-me lembrar um bocadinho, primeiro aqui em Portugal faz-me lembrar, não há estratégia, não há planificação, isto faz-me lembrar um bocadinho o que se passou em 2014. Criou-se um mapa judiciário novo sem se ter criado a estrutura informática e tivemos parados um mês porque não tínhamos computadores, nem tínhamos como trabalhar informaticamente. E agora criou-se um sítios que os processos são cada vez maiores, a complexidade é cada vez maior, os crimes são cada vez mais difíceis e mais complexos, precisam de maior especialização. Também uma coisa que lá está, que nós devíamos, oficiais de justiça, ter formação até nesse acompanhamento para a especialização e tramitar os processos das diversas áreas, e temos neste momento uma estrutura, uma plataforma informática que não corresponde às necessidades. Portanto, isto tudo somado faz com que a violência doméstica, eu costumo dizer, toda a gente vai nas inaugurações, às associações, e muito bem, fala-se na televisão. Nunca tivemos, enquanto eu fui, por exemplo, chefia numa secção, nunca tive a visita de uma figura, seja do Ministério da Justiça, seja de Estado, que fosse saber como é que se trabalha na prática, ver os processos, o que lá está. E nós, por exemplo, são processos que em termos de arquivamento não são arquivados e não voltam, são processos que estão constantemente a ser reabertos, são muito dinâmicos, porque neste momento não há prova, mas amanhã já há. Portanto, são áreas muito complexas que precisam de um trabalho, de um planeamento e de pessoas que, quando fazem a legislação, de um legislador que conheça, que tenha mundo, que saiba a prática e que vá ao sítio especificamente e perceba a realidade das pessoas, onde elas vivem, as casas que elas têm, pronto. E são situações que têm que ser estudadas de fundo. A legislação nós já temos tudo e é ótima, mas não basta, ela por si sozinha não... Falta a prática. Ela só por si sozinha, as letras do código não se mexem sozinha. Infelizmente não. Também lendo o seu discurso, a Regina também falou muito sobre atuação de violência doméstica, também questão das crianças. Pode nos contar um caso marcante que tenha, ao longo desses 30 anos de carreira, que mais ficou na sua memória? Nunca trabalhei com crianças, trabalhei muito no penal, que é uma área dura que eu gosto, mas que é dura. Os casos mais tristes que mais me ficaram foi, por exemplo, um último, que foi o dos inspectores do CEF, daquele senhor ucraniano. Sim, melhor. Que era um processo da minha secção com que nós trabalhamos, porque depois lemos aquilo, vemos as fotografias,
e são casos que temos que ser pragmáticos e tratá-los, como é evidente, mas as pessoas, um processo não é uma folha, não é um número, são vidas das pessoas que estão ali. Depois, também na violência doméstica, desde agressores doentes com surtos psicóticos a terem vítimas fechadas e atadas em banheiras dias e dias fechadas e a dizer que tinham máfias dentro de um armário, pessoas muito transtornadas. E as vítimas de violência doméstica, os casos mais graves, chegam muitas vezes já mesmo hospitalizadas, mesmo algumas à beira da morte, e nós temos que lidar com aquelas vítimas. Elas sentem a culpa, os testemunhos das pessoas a chorar, os arguídos que muitas vezes tentam-se... Acham que não fizeram nada. Acham demais. que não fizeram nada. E os filhos das vítimas, porque depois também são ouvidos, porque depois isto acaba por ser também situações que acabam por interagir com os filhos, com toda a dinâmica. Envolvem a família, sim. Envolvem a família. E são casos muito chocantes que uma pessoa está sempre com receio de sair e se ter esquecido, se eu não fiz aquilo, se eu não telefonei à polícia, será que eu mandei aquela, será que eu executei bem o despacho? E depois também trabalhei nas execuções. As execuções também é uma situação que, apesar de ser dinheiro e propriedade, tem muitos pais, muitos idosos que são fiadores dos filhos e que não pagam, e depois temos que levar as casas dos pais, pessoas sem dinheiro para penhoras, pessoas que muitas vezes não têm dinheiro para os advogados. São situações de património, mas são vidas paradas, empresas com vidas paradas, e que nós também não conseguimos secções com 9 e 10 mil processos e com 3 e 4 funcionários. Outra coisa também é a violência doméstica, os maus tratos de filhos a pais idosos, a solidão destes idosos. São casos muito chocantes. Ir à casa dos idosos, falar com eles porque eles não conseguem sair de casa, com o juiz, ouvi-los e ver onde eles vivem e a solidão em que se encontram. Não são dias fáceis. Não são dias fáceis, não. Bom, mas para finalizarmos a entrevista, desde já agradeço por ter vindo até aqui ao nosso estúdio do Diário de Notícias. Que mensagem deixa para as pessoas que lidam com a justiça em geral e também para os associados do sindicato? Para as pessoas, deixar uma mensagem de esperança e que lutem pela justiça. Eu sei que não é fácil, porque a justiça muitas vezes no cumprimento da mesma cria muitas injustiças, desde logo pelo acesso à justiça com taxas que são caríssimas, noutras áreas que as taxas não sejam tão altas, a falta de resposta, temos processos parados há muito tempo que não conseguimos chegar a todos, exatamente pelos problemas referidos, e as pessoas desanimam-se, mas que continuem a pedir os advogados, os oficiosos, continuem a ir aos balcões e a fazerem reclamações, a escrever no livro de reclamações. Não é contra o funcionário, não é contra o interveniente ou o agente que o atende, mas é contra esta morosidade, esta falta de esperas. Temos gente a ser ouvida em salas de inquérito, com a sala de testemunha ao lado, com as testemunhas a ouvir o que as vítimas estão a dizer, ou os réus, ou os arguídos, e reclamem destas situações todas. E pronto, e todos juntos acho que um dia vamos conseguir. E claro que é muito difícil as pessoas conseguirem ter fé na justiça quando veem estas situações e esta morosidade. E aos meus colegas é dizer que, apesar de todos estes anos e desta desmotivação, temos que estar unidos. Um sindicato não é um edifício, é uma união de profissionais para remarmos todos para o mesmo sítio, e eu acredito que vamos chegar a bom porto. Nada se consegue a 100%, mas se for a 95% já é muito bom. E temos que ajudar a justiça a ser justa. Claro. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Essa foi mais uma entrevista do Diário de Notícias, e a nossa convidada de hoje foi a Regina Soares, que acaba de ser empossada como a presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Muito obrigada e até a próxima.